Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos ouvir o Marcos e a Andréia, né? Um casal aqui de Ribeirão Preto. É um casal muito bacana mesmo. Quem conhece sabe da liberdade do Marcos e da Andréia, o amor, a paixão que eles têm por Jesus, o amor que eles têm por pessoas. É impressionante ver as amizades no trabalho, o relacionamento deles, a forma como eles gostam de pessoas, a forma como eles buscam e servem pessoas, né? Tem duas filhas lindas, a Isis e a Betina. A casa deles é sempre aberta, com muita alegria. Tem uma paixão muito grande e uma facilidade, os dois, de falar de Jesus para as pessoas, com muita liberdade, né? É contagiante ver o ânimo deles. É muito legal. Mas, bom, eles vão contar aí bastante detalhes da vida deles, né? E é um casal que tem tido a bênção de receber, ao longo da vida deles com Cristo, bastante ajuda, primeiro da família da Déia, né? Que é a família do Ilcinho. Também receberam muita ajuda do Oscar, né? Nesse processo todo, do Marcão, Sebastiano. O Maurício e a Azul, quando moraram aqui também, fizeram uma contribuição na vida deles sensacional, né? E eles sempre muito animados com a mensagem de Jesus, nós vamos ouvir hoje. Então é isso aí, gente. Que Deus possa abençoar esse tempo. Então é contigo, Marcão. Você e a Andréia aí, toca em frente. Valendo, Almir. Marcando, vou cronometrar. Quer que eu comece, amor? Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Odéia, se ele se animar demais da conta, você cutuca ele aí, tá? Nossa, Almir, eu não aguento mais, Almir. Tem um garfinho aqui do lado. Que eu Nossa, eu não aguento mais ela me batendo, Almir. Dando soco no meu joelho. Deixa eu falar. Chega. Ela fala que eu tô ficando velho, sou repetitivo. A gente se entende. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí a Déia já dá uma leve introdução. Explanada aqui. Essa tela aqui, calma, é aquele sistema. Estão vendo a telinha aí, gente? Só dá um norte aí pra gente. Tá beleza, Play. Não, é que eu tô com duas telas aqui, Roberto. Eu fico preocupado qual tela que você tá vendo. Tá vendo a... Eu tô vendo a tela. Tá funcionando, perfeito. Perfeito. PowerPoint, Marcão, média evangelista. Beleza. Vamos lá. A gente preferiu trazer esse assunto porque é algo que transforma muito a nossa relação como casal. Então, a gente quis abordar até para, de repente, serve aí de experiência. Opa, peraí. Aqui, para quem não conhece, a nossa pequena grande família, eu, Marcos, Isis e B. E esse foi o versículo que estava no nosso convite de casamento. E a gente está levando a sério essa situação aqui. Bom, eu sou a Andréia, para quem não me conhece, sou filha desses dois grandes amores da minha vida. Meu pai, o Ilcinho, Birita, não sei como que todo mundo conhece aqui, mas eu acho que é o Ilcinho, Azi, e nós somos em 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. E eu tenho uma grande honra de ter nascido nesse lar que alicerçou muito a minha relação com Cristo. Meu pai e minha mãe, eles realmente zelaram pela educação da gente baseado nas escrituras. E assim, eu
não tenho nenhuma outra memória que seja mais forte na minha vida do que memorizar versículo da geladeira. Era vira e mexe, tinha versículo na geladeira. Toda hora que a gente queria atacar, estava lá o versículo. Então, tinha um por semana. E um dos que me marcou foi esse que eu coloquei aí para a gente pensar sobre, né? E que tem muito ajudado eu e o Mar na questão da educação hoje, que é o momento que a gente vive, né? Educação das nossas pequenas, grandes já, mas que é Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, esse foi o legado do meu pai e da minha mãe aí para a minha vida, e que eu tenho tentado meditar bastante sobre ele e levar isso muito a sério. Agora é a família do Mar. Só vou dar uma complementada aqui na família da Andréia, lembrando que o Wilson, né, e a Vi, eles foram os primeiros casais que receberam também, né, esse formato que a gente trabalha dos navegadores, né? Então, eles não iam em igreja, eles tinham todas aquelas reuniões, eles iam até Campinas. Então, eles realmente acreditaram nesse projeto, né? E, de fato, eles aplicaram nas crianças, tiveram muito auxílio do pessoal mais velho. Então, assim, todo o alicerce deles foi baseado dentro desse formato que se encontra hoje os navegadores, tá? Então, assim, de vários, eles não foram para a igreja, eles ficaram realmente no mesmo formato. E foi o formato a qual eu me encontrei, né? Onde eu fui inserido. Aí, depois do carinho da Andréia, a gente vai falar um pouquinho da realidade, né? Isso aqui é o bonito, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Eu tenho 6 irmãos, né? 7 comigo. Nós fomos criados pela minha mãe. Pai, aqui está meu pai, tá? Essa é uma das poucas fotos que eu consegui reunir minha mãe e meu pai no mesmo ambiente, tá? Nós fomos criados como separados e sempre tinha conflito, então a gente... Aí, logo que a gente conseguiu fazer a nossa casa, a gente entendeu que a nossa casa era um campo neutro. Então, eu poderia trazer o meu pai e a minha mãe e os familiares sem que havesse briga, porque tinha muita briga. E aqui eles respeitavam. Então, essa foi uma oportunidade que a gente teve já faz algum tempo, tá? Então, aqui, ó, tem a minha avó, a minha mãe, que é a mãe da minha mãe. Todas foram criadas assim, vamos dizer, nós nunca tivemos patriarcas, sempre foi matriarcas, foram as mulheres que criaram todos os filhos, tá? Então, a minha avó se encontrou no espiritismo desde de pequena, então, assim, ela veio com uma bagagem, meu bisavô escravo, a minha avó índia. Então, você imagina aquela miscelânea que tinha de culturas. E foi no espiritismo que ela se encontrou e foi o que ela passou para minha mãe, tá? Então, todos nós, a Ludmila, minha irmã mais velha, aqui sou eu, Luiz Henrique, o Bruno é um irmão que eu tenho por parte de pai, de outro casamento, que meu pai separou da minha mãe, ficou com minha madrasta, já falecida, e teve o Bruno, o Júnior, o Emílio, a Júlia, nossa caçulinha, né? E no caso aqui eu. Então, nós todos fomos criados nesse ambiente, tá? Então, assim, a frase que me acompanhou devido ao espiritismo foi bem, que era fora da caridade não há salvação, né? Então, minha mãe educou a gente para ser pessoas boas. Ela era muito rígida, mas, assim, ela não aceitava que um filho usasse droga, que um filho fizesse qualquer coisa errada, mas a nossa vida era muito baseada em obras, tá? Só que a gente cresceu na rua mesmo. Então, a gente teve assim, no caso, eu tive uma infância, eu estudei no estado, nunca fui em escola particular, e eu vivi muito na rua. E eu tive diversos casos, assim, nem vou me estender tanto, mas, assim, eu enterrei muito amigo da minha idade, tacaram fogo em amigo meu, deram tiro no nosso rumo, matou 2 amigos do meu lado. Então, assim, eu vivi muita coisa que era coisa da rua. E, assim, a gente era muito familiarizado. Por exemplo, o meu vizinho era preto velho. Então, ia chamar um amigo, eu entrava, estava tendo preto velho, as pessoas entravam, eu falava oi, pegava uma bala e chamava e ia brincar. Então, esse foi o ambiente, eu nem conhecia o cristianismo.
Bíblia, essas coisas, eu nunca tive acesso. Eu fui ter acesso, na verdade, com 19 para 20 anos. E assim, não é que eu achava errado, eu só estudava Evangelho no Lar, era o Espiritismo segundo Allan Kardec. Então, tinha os rituais, a minha mãe cumpria isso com a gente, tá? A gente fazia isso. Aí, na minha adolescência, meu avô faleceu, eu fui morar na casa da minha avó. Aí você imagina, a casa da minha avó, gente, de verdade, parece um mausoléu, um negócio assim, é sinistro. E foi onde eu cresci. Eu não me dava conta depois que eu saí, mas hoje eu entendo. Tinha Buda, tinha Tinha Preto tudo, Velho, tinha Buda, Preto Velho, o que você imaginar tinha na casa da minha avó. terço. E na minha adolescência, por volta dos 13 anos, foi quando eu tive meus primeiros contatos sobrenaturais, que apareceu a minha bisavó, que apareceu algumas coisas no meu quarto. Aí eu gritava, minha avó me socorria, e aí a família falou, Marco, você tem uma mediunidade da família muito aflorada, nós temos que ir para o centro. Eu falei, por quê? Eu estava preocupado com aquelas visitas. Eu tinha medo, eu não conhecia, aí minha avó mostrava a foto, eu falei, foi essa pessoa que estava aqui. Ela está visitando a gente, aquela conversa do espiritismo. E, velho, beleza, vamos para o centro espírita, porque eu não queria ficar com tanto medo e acordar. Eu tinha medo, de verdade. Isso já adolescente. Fui para o centro espírita e fiz todo o processo. Curso de médium, frequentava, fiz a parte da minha adolescência, todo dentro do centro. E tudo baseado em Allan Kardec e livros espíritas. Tá? Então, aí eu fui até meus 19, 20 anos, que aí vai quando eu vou conhecer a Andréia. Mas eu já estava na faculdade, eu ia menos no centro porque eu não tinha tempo, mas eu não era cristão, tá? Só para vocês entenderem o ambiente que eu fui criado. E o que eu fui. Tá? E o que eu entendia. Aí, em 2001, mais ou menos, eu acho que fim de 2001, eu tive o privilégio de ir com uma iniciativa dos navegadores para o México. E eu tive na casa do Jimmy e da Carrie. Eu não lembro, acho que é Peyton o sobrenome deles, não lembro certinho. É isso, né, Almir? Meu inglês é ótimo. Eu sei que eu tive um tempo muito curto lá com eles, 30 dias, e foi muito especial, porque eu, mesmo saindo do ambiente da minha casa, que era muito propício para eu me tornar realmente uma cristã, até então eu não tinha muito certeza do que era, de fato, como habitaria o Espírito Santo em mim. E nessa viagem, eu senti a presença do Espírito Santo, acho que por eu estar sozinha e num ambiente muito, muito propício mesmo, a gente viveu esses 30 dias falando sobre Cristo, almoçando, tomando café, conhecendo pessoas que estavam envolvidas, então, assim, eu imergi, né? E aí eu senti muito forte a presença do Espírito Santo e eu voltei muito animada. E eu estava para me formar, dali 6 meses eu me formava, e na semana, eu estava assim, tinha saído de um relacionamento de 8 anos de namoro, e eu estava disposta a não entrar em fria. E eu lembro do Raul, numa conversa comigo, ele falou assim, eu falei, eu quero orar por um cara que Deus me dê, e não que eu ache ou que eu procure, eu quero um cara que Deus coloque na minha vida, porque a minha referência era o meu pai. E o meu pai sempre foi um bom marido aos meus olhos. Uma pessoa que ele respeitava a opinião da minha mãe, mesmo sendo o homem da casa. Então, isso para mim era muito importante. E nesse processo, o Raul comentou comigo, ele falou assim, cuidado onde você procura, porque às vezes o lugar que você está procurando não é onde ele vai estar. Aí ele comentou algumas dicas, assim, ambientes esportivos, ambientes de igreja, sempre são lugares onde tem meninos ou rapazes, assim, que têm um coração um pouco mais voltado para outras coisas. Não que isso não vai acontecer numa festa, numa balada, ou isso e aquilo, mas aquilo me marcou muito, né? Eu achei legal o que ele falou. E voltando,
eu comecei a fazer academia. Não. Ai, pulei? Agora eu continuo. Então Calma aí, pulei. Eu trabalhava junto com o irmão dela, não é. conhecia a Andréia, e no período que ela esteve no México, eu frequentei a casa dela para ir em festas do pessoal da academia, que eu e o Marcel estudávamos juntos. E aí a gente tinha uns grupos de forró lá, de dança, e a gente falou, vamos em um bar e tal, que a gente só ensaiava, vamos dançar de verdade, vamos pro bar, né? Aí chegou no bar, a Andréia chegou do México, e o Marcel levou a Andréia. Aí eu tava dançando, eu vi a Déia, eu falei, puta, eu quero, né? Eu vou nessa menina. Só que ela tava com o Marcel, não sabia que era a irmã dele. A Adri tá morrendo de rir. Aí eu fui perguntar pro Marcel, quem que é essa mulher que tá com você, cara? Aí, Marcão, é minha irmã. Eu falei, então posso dançar com ela? E aí foi quando a gente não se separou mais. A gente dançou e a gente todo dia se via, a gente, de fato, se apaixonou ali. E aí eu fui inserido dentro do contexto da rotina da Déia. Aí a gente já tinha um grupinho de jovens que se encontrava na casa do Oscar. Eu falo que é domingo, o Marcos fala que é quarta, mas a gente não lembra. Aí a gente, enfim, nós continuamos com esse grupo por alguns anos. E o Marcos sempre quem conhece sabe, muito questionador, e a voz dele quase não é alta, só dava as perguntas mais sem noção ali naquele ambiente. E aí, um belo dia, ele tinha um conflito muito grande entre as coisas que ele vivenciava ali até antes daquele momento e o que a gente falava fazia muito pouco sentido. E eu falava, meu Deus, como você questiona isso? Isso não tem questionamento. E a gente vira e mexe, entrava em conflito, essas crenças divergentes geraram muitos conflitos para a gente na nossa relação como namoro. Aí o tio Oscar, ele, na sua sabedoria e sensibilidade, como assim, além de eu interromper muito, e quando eu não concordava, eu falava, não faz sentido. Não tem nada a ver. Eu falava perante a todo mundo, sabe assim? E não era maldade, só que eu sempre perguntava. Aí ele falou, Marcos, como você tem muita dúvida, assim, as suas perguntas, e era só eu que era de fora. O resto era todos do grupo já, filhos, já tinha uma caminhada, né, do cristianismo. Aí ele falou, Marcos, a gente vai separar um dia, e era assim, eu almoçava, era só eu, ele e a Andréia, ele pagava o almoço, que eu ia por causa da comida, gente. Ele pagava o almoço para mim. Eu almoçava e eu tinha o tempo que fosse necessário para ele responder minhas perguntas. Aí eu começava. Ele tirava da hora do almoço até a hora que a gente quisesse, comprava a comida que a gente gostava e ele ficava à disposição para todas as perguntas e dúvidas que o Marcos tinha. E o interessante, só para vocês entenderem nesse processo, como é difícil, gente, você ler a Bíblia e se compreender as pessoas que não têm o Espírito Santo, porque é muito complicado. Não faz nenhum sentido. Você olha e fala, cara, eu estou entendendo. Você está me explicando todo o contexto, vai e volta no Antigo Testamento, só que, para mim, não conecta. Porque eu ainda também tinha as minhas crenças, as minhas coisas, né? Então, assim, e ele sempre calmo, Marcão, você vai um dia... Não, beleza. Só que isso ficou tão... Aí eu e a André foi passando os anos, próximo de 4 anos, a gente queria dar o próximo passo, e eu não tinha resolvido esse negócio ainda de ir com Jesus. Eu falei, beleza, eu faço os estudos, vocês me explicam, mas... Vira e mexe, ele ia no centro. Vira e mexe, ele... ele tutibiava muito, né, amor? Aí foi um período que a gente pegou, e aí realmente não deu certo. A gente separou, tá? A gente chegou a romper o namoro. Aí eu falo que a gente ali, nesse momento, a gente teve um deserto mesmo. Separamos. Eu estava com 23 anos, estava na faculdade, estava acabando a faculdade, e assim, falei, vamos embora, né? Vamos tocar a vida. E aí eu fui percebendo, assim, que tudo que eu fui tentando, eu saía bastante, quase eu não ficava muito tempo sozinho, eu não gostava de ficar sozinho, então eu saía de terça a domingo, só segunda que eu não aguentava sair, senão eu sairia também com meus amigos. E foi um processo que eu fui buscando, e eu não consegui. Preencher, né, mãe? Eu não tinha paz. E Deus realmente me mostrava que eu não tinha paz. E eu era um cara muito da leitura, eu sempre gostei de ler. E a Zia, a mãe da Déia, ela gosta de ler muito.
E foi uma das coisas que eu tinha afinidade com ela. E eu ainda lia algumas literaturas espírita, que era Zília Gasparetto, eu li algumas coisas. Aí eu lembro certinho que foi um livro que eu peguei, ela tinha emprestado, eu não tinha devolvido, estava comigo, que era o Perdidos no Deserto, que era um livro cristão. Aí eu peguei e li. Aí eu li aquele livro, eu já não estava mais com a André, estava sozinho. E aí algumas coisas foi conectando na minha cabeça, que eu já tinha uma bagagem, mas eu nunca entendi. E aí foi que a Déia falou assim, que ela teve essa floração dela no México. O meu, assim, foi muito pessoal, porque assim, ó, se existia uma forma de viver melhor, eu queria aquilo, mesmo sendo novo, início da minha vida, né, adulta. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia me preencher, né? Então, foi quando, assim, eu falo, né, que até puxei, eu e o André conversando, aí eu peguei em Salmos, né, que o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, assim, eu de verdade, a nossa dor, né? Foi na dor, e não foi na dor, assim, de uma perda de um ente, de alguma, não, foi assim, realmente nesse lance da profunda, tipo assim, de não achar sentido nas coisas que eu estou vivendo e o porquê, né, o que eu não consigo estar feliz fazendo tudo que eu estava fazendo, né? E aí eu falo assim, que foi um período, foram 11 meses separados, tá? Sem se ver mesmo, não se encontrava, mesmo estando na mesma cidade. E aí foi quando Deus providenciou um reencontro, porque a gente se encontrou num bar. Ela estava no bar, um amigo ligou, Marcos, ela tá aqui, você vai vir para cá? Eu falei, sério? Falei, cara, não importa de ver ela, eu vou, né? Quis dar uma dica e fui. Só que eu fui, na hora que eu vi a Andréia, aí de novo eu descadeirei. Falei, puta, e agora? Falei pro cara, que eu não vou conseguir ficar aqui. E ela pegou e foi embora. Aí eu liguei para ela, falei, onde você tá? Breca o carro, eu preciso conversar com você. Porque eu queria contar para ela que eu era cristão, não era por causa dela, mas era porque realmente eu tinha me afundado, né? Então, afundado. Ah, tá. E aí ela, graças a Deus, ela brecou o carro na porta da casa dela e não entrou e eu cheguei. Aí a gente conversou e eu cheguei, ideia, eu me tornei cristão. Aí ela, para, Marcos, é muito cômodo se tornar cristão agora, né? Ela achou... assim, que conversinha à toa, você quer só voltar comigo. Assim, mas é de verdade, eu não estou mentindo para você, Marcão. E assim, Marcos, não tem como, eu te conheço. Ideia, você... E aí, ela, até essa frase aqui, ela brigava, falou assim, ó, não, se você não for cristão, não tem como a gente casar, porque a minha promessa era de ter um homem cristão. E como a gente vai educar um filho se você for qualquer outra coisa e eu cristã? Porque a gente entendia que ia ser bem conflitante isso. Aí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que te provar aos poucos que eu sou cristão. Mas você tem interesse em voltar? Não, tenho, tal. Aí eu peguei, aí ela falou, mas você sabe que você fez uma baita merda na família inteira, né? Minha família não podia ver ele pintado de ouro. Aí eu peguei e falei, não, eu converso com cada um, né? Vai reunir a família do seu pai e eu vou pedir desculpa. E eu fiz isso, gente, foi difícil. Porque eu enfiei o rabo ali e fui. Chamei os irmãos dela, que estavam bravos comigo. Chamei todo mundo. E falei, ó... E aí eu falei, agora daqui para frente, né, vai... Tem que ser das atitudes, né? Não adianta querer achar que eu vou falar algo e que eu realmente não acreditasse. Mas qualquer pessoa também que hoje me conhece, quando eu também acredito em alguma coisa, eu não volto para trás. Eu sou bem teimoso, eu sou muito convicto. Então, assim, eu falei, não, beleza, eu garanto que vai dar certo, né? Aí a Andréa falou, mas tem uma condição. Eu falei, vamos ver, né? Qual? A gente casa em 8 meses. Eu falei, hã? Voltamos e tinha que marcar o casamento, porque ela não queria mais perder tempo comigo. Aí eu falei, não, vamos marcar um jantar e vamos casar. E aí eu acho que até a família ficou meio assim, vocês vão casar? Voltou e vão casar. Mas a gente tinha certeza do que a gente sentia, a gente só não queria... Eu tinha certeza que meu marido era cristão e ele era cristão naquele momento, então a gente não queria mais perder tempo mesmo. E aí foi quando a gente pegou e falou, vamos casar, vamos preparar, a gente preparou tudo, né?
E aí foi quando a gente sofreu assim. O meu sogro sempre foi um grande exemplo, sem abrir a boca. Era a conduta dele mesmo, com a minha sogra, com os filhos, as amizades que eu falava, gente, como que esse pessoal tem tanto tempo de amizade? Sabe, é uma turma que anda junto há muito tempo. E aí foi quando ele falou assim, ó, eu e a Andréia fomos os primeiros a casar. Não tinha ninguém casando, era todo mundo mais novo. E aí ele falou, ó, vocês têm que a gente começou a procurar pessoas que já eram casadas, que já tinham filhos, para a gente entender como que funcionaria esse próximo passo. E aí, que eu até brinco, né? Com a bênção de Deus, porque assim, não era meu sogro que evangelizava, a gente viu o testemunho de vida, aí o tio Oscar já não estava mais com a gente, ele tinha os outros grupos, a gente estava em outro momento. E a gente se sentia sozinho naquele momento, para aquela situação. E como Deus sempre... Foi muito bacana essa história da gente colocar tudo isso nesses slides, porque a gente também foi puxando na memória algumas coisas que a gente não lembrava, o tamanho do cuidado que Deus teve com a gente nesse processo. E quando a gente falou dessa situação, veio à tona o quanto a gente orava por uma pessoa que tivesse uma linguagem jovem como a gente, mas que, ao mesmo tempo, tivesse bagagem bíblica, bagagem de entrar nas escrituras e mostrar para a gente o que a Bíblia dizia sobre esse próximo passo. Aí nós temos Maurício e Zuzu. Eles foram transferidos, o Mal foi transferido para Ribeirão nesse período, e a frase dele, matéria dada, matéria estudada, porque ele era o nosso professor. Ele levava muito a sério a história do que ele dava na sequência, tinha que saber onde ia ser, e a gente tinha que levar a sério ali a situação de que ele estava se dedicando. Ele também, se não me engano, tinha sido uma primeira experiência nesse sentido para ele e para a Azul. E a Azul sempre querida, abrindo a casa, um Matheus pequenininho, Camila já mocinha, assim, adolescente, pré-adolescente, né, amor? Foi. Então, assim, a gente via a relação pai, filho, a relação deles, o Mal, com o jeitão dele bem moleque, né, assim, falando a nossa língua ali, porque a gente não tem formalidade, isso não é muito característico, quem conhece eu e o Marcos, sabe, a gente não tem perfil formal, então talvez alguém falando de uma forma muito sistemática não ia fazer muito sentido para a gente. Então, foi uma bênção mesmo. E uma coisa que me marcou, porque foi um exemplo que o Maurício teve com a gente, que foi um lance de... Ele falou, Marcão, eu nunca fiz isso que você está me pedindo. Nós pedimos, né? Mas se Deus colocou, vamos botar em oração, né? E o Maurício, ele era um cara assim, eu lembro que ele tinha uma rotina extremamente difícil. Exaustivo. Ele trabalhava muito. E quando ele chegava, era 9 da noite o estudo, gente. Ele chegava arrebentado, a Zuzu punha comida para mim, fazia aquela mesa, fazia a festa, e eles nos recebia com muito carinho. E ele foi bem assim, assertivo, nos assuntos, nos pontos, que eram as nossas dúvidas, né? E nesse momento, eu já tinha abandonado o espiritismo e eu não tinha mais aquela barreira. Então, assim, ficou muito mais fácil as conexões que eles faziam com a gente, né? Então, eu falei, Maurício, eu não vou casar em igreja, eu entendo que, assim, é você que vai fazer meu casamento. Então, foi um negócio bem bacana. O Mal que fez a minha cerimônia de casamento, ele participou de todos os processos. Então, a gente tem até hoje uma história muito bonita com o Mal e com a Azul, porque ele falou, Marcão, se vocês entrarem nas nossas vidas, a gente vai... E ele acolheu muito bem a gente. Uhum. E até falo, e ele me estimulava muito, porque aconteceu algo assim muito interessante, porque quando eu procurei o Maurício, eles nos aceitou, a gente fez a preparação. Aí a gente casou, e aí falei, mal, a gente precisa continuar, porque a gente vai ficar sozinho de novo. Já tinha passado o casamento. E o que aconteceu?
Calma aí, vou adiantar, eu volto para ver onde é a Maria, senão eu vou estimular. O Maurício começou a ir na minha casa. E a minha casa tinha 38 metros quadrados, era uma mesinha e um sofá. E o Mau ia até lá e dava estudo. E eu sempre muito comunicativo, eu virei síndico logo do prédio, conheci um monte de gente. E aí ninguém entendia o que acontecia, que na segunda-feira à noite no chegava nosso apartamento. Uma pessoa lá, acontecia alguma coisa e ia embora. Ainda mais na segunda, Todo né? mundo com Bíblia na mão, ficava meio um burburinho no prédio, porque era um prédio pequenininho, que todo mundo se trombava, né? E aí chegava aquele monte de gente com um apartamentico desse tamanho, com Bíblia na mão. De repente, dali a pouco, saía todo mundo. Aí um teve coragem de perguntar o que acontecia numa reunião de condomínio. E aí a gente começou a convidar o pessoal para fazer. A gente tem de segunda-feira, tal, tem uma pessoa que nos orienta, que tem bastante vivência, que conhece bastante das escrituras. É padre? Não, não é padre. Não é pastor. Não, é, gente, a gente estuda a Bíblia. E aí foi bem legal, porque aconteceu uma coisa interessante, que a pessoa falou assim, Marcão, eu não quero ir na segunda, eu quero que vocês façam com a gente. Eu falei, que jeito? Aí eu falei, André, a gente acabou de começar. Eu me tornei cristão faz 3 meses, 4 meses, estou fazendo estudo agora. E aí eu falei, Maurício, o que eu faço? Aí, aquela frase que falou, Marcão, se Deus botou na tua frente, agora você tem que... Agora é sua responsabilidade. Eu falei, cara, mas eu não sei como que eu vou falar. Ele falou, não, fica tranquilo, que isso eu levo até hoje. Não é você que vai falar. Se prepara, põe o teu coração à disposição e marca o estudo, marca o compromisso. Aí eu marquei na terça. Aí eu anotava tudo da segunda, chegava na terça, eu reaplicava tudo. Tudo que eu fazia, eu reaplicava. Era cópia. Aí vinha as perguntas, eu falei, nossa... Essa eu não sei. Essa aí eu ele não ligava sei. na hora. Aí eu ligava para o Maurício, e ele atendia, gente, trabalhando. Maurício! Não, o que acontece? Aí, isso foi inúmeras vezes, mas sim, muitas vezes. E o Maurício sempre nos auxiliando, né? Em paralelo... Aí, antes de eu adiantar, só quero que vocês conheçam uma pessoa que hoje não está mais conosco, mas que foi muito importante, até por parte das mulheres, tá? Depois a gente avança. Vou voltar para falar um pouquinho da tia Manê. Em paralelo, eu, com a minha turminha, eu já estava formada, eu tinha uma turminha de faculdade que vira e mexe, a gente se reunia para viagens para feira em São Paulo e tal, e nesse processo de ir de ônibus, voltar de ônibus, a gente tinha 4 horas quase sempre para ficar conversando à toa, né? E sempre eu achei isso uma grande oportunidade, porque as pessoas às vezes a gente fica com medo de falar de Deus, né? E eu e o Marcos, a gente não tem medo. De verdade, a gente fala, às vezes, até demais. Mas muitas vezes eu falava assim, e aí? Como que tá Deus na sua vida? E aí, de repente, Deus... não sei. Aí começava, e eu via muito o Espírito Santo agindo. E numa dessas vindas, juntou uma turminha, sabe quando todo mundo levanta dos bancos e a gente senta no corredor, nos braços das poltronas? A gente, umas 4, 5 amigas ali falando sobre viver e andar com Cristo, andar nas escrituras e tudo mal, mas aí a gente acabou marcando uma reunião para poder levar isso a sério e semanalmente a gente conversar sobre. Eu estava bem insegura, porque diferente do Marcos, eu sou a pessoa da prática, eu sou muito pouco estudiosa. Eu até gostaria de ser mais, mas eu não sou. E aí eu peguei e conversei com a tia Manê, porque ela sempre foi a pessoa assim, que esteve do meu lado e a gente tinha muita intimidade, né? E eu falei se ela toparia estar comigo junto com essas amigas. E por muitos e muitos anos, a gente recebeu nos apartamentos pitiquinhos que a gente morava, também várias meninas, 7, 8, todo mundo sentado no chão, sentado no braço do sofá, e foram tempos, assim, de muito crescimento, e, assim, tem uma gratidão gigantesca pelo que a Manê já fez por mim, sabe? Foi, acho que talvez uma das maiores perdas que eu já tive, e, assim, eu tenho certeza que eu vou estar com ela já já, então, não queria deixar de falar dela aqui.
Deixa eu ver. Ah, vamos falar do Almir, né? Aqui é o Almir aqui, ó. Almir aqui, ó. Aí, gente, todo o nosso grupo, os filhos, tá? Da geração da Andréia, ou não estava no momento de estar mais assíduo nas escrituras, ou não estava nem namorando, estava curtindo, uns foram para a igreja, e aí o Maurício tinha saído de Ribeirão, e aí estava eu e a Andréia sozinhos de novo. E a gente é muito claro que nosso lugar nunca foi dentro da igreja. Não que eu não acho que é a casa de Deus, eu gosto da igreja. Mas a gente nunca achou que a gente deveria estar ali, né? E aí eu lembro que na casa do tio Oscar foi quando a gente fez uma oração para saber se o Almir poderia ou não vir. A gente conheceu o Almir na casa do Oscar, que a gente estava orando. Tinha duas possibilidades. O Almir e a Mitzi iam para uma cidade que eu não me Ou lembro para Ribeirão ou para Preto. Ribeirão. E eu e o Marcos falamos assim, é agora, nós vamos ajoelhar e nós vamos... E só tinha gente, assim, do grupo, assim, dos mais novos. E aí calhou que o Almir veio, assim, e o Almir, ele caiu, assim, eu falo assim, que nem uma luva pra gente, porque eu busco muitas pessoas, eu falo com muita gente, eu conversava muito em academia, eu conversava com todo mundo. Mas, assim, eu não sou uma pessoa que, quando eu busco, eu fico tanto tempo, assim. Se for para entrar num grupo, aí eu falava, Almir, eu preciso agora, eu vou continuar lá e você vai para cá. E o Almir me estimulava, falou, Marcão, e assim, sempre assim, vocês dão conta, né? E a gente se espelhava muito na Mitzi e no Almir. E aí nossos filhos nasceram e a Mitzi ajudou a gente, assim, não tinha nem tanta intimidade. Ela vinha para casa para nós poder trabalhar, olhava as crianças. As crianças iam para casa do Almir. Tem reunião, a Déia pode deixar? Então a gente foi aprendendo esse lance do servir, né, mano? Do abrir a casa e, de fato mesmo, estar a serviço das pessoas. Porque a Mitzi não estava falando assim, ó, vamos falar de Deus, falar de Jesus. Ela estava dispondo do tempo dela para olhar nossas filhas, para a gente poder trabalhar. E a gente entende que isso é Deus cuidando. Mas você imagina, isso não foi uma vez, era semanalmente. E quantas bananas ela deu de prejuízo para mim? Então, a gente foi... E aí, o que aconteceu? O Almir foi começando a organizar os grupos em Ribeirão Preto. E já tinha esse grupo da quinta-feira. A gente que não estava, porque a gente era mais novo. Só que aí a Almir falou, vocês não queriam ter... Vocês estão numa outra fase e tal. E nos apresentou para a gente participar, que aí foi, no caso, o grupo de quinta. Aí a Andréia falou que agora é as quartas. A piadinha é isso. Não podia deixar de falar que é as quartas, né? E aí a gente se juntou, né? A Luiz, a Adri, o Jorge, a Paty, o André, a Leila, aí o Luiz chegou a ficar um tempo com a gente, mas hoje praticamente são esses 4 casais que estão até hoje. E a gente, esse grupo, eu falo que é um grupo muito frutífero, porque a gente sempre foi estimulado nunca a só receber. Então, sempre é assim, o que vocês estão fazendo fora do grupo? E isso a gente tinha o Almir. Aí o Almir ainda viaja, ele vai embora. E ele fala, galera, se eu voltar, pode ser que eu não volte mais com vocês. E de fato, né, Almir? Aí foi um choque, né? Falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos continuar. Vamos continuar. Porque eu acho que é isso que o Almir nos preparou. E no caso, eu e a Andréia, a gente sempre pensou que as coisas seriam assim. Porque até antes do Almir, a gente evangelizava pessoas sem ter 1/1000 das escrituras. Mas a gente tinha o coração voltado para servir, para os propósitos do reino. Muitas coisas a gente passou, tivemos aborto, tivemos várias coisas que aconteceram com a gente, que Deus mostrou depois que a gente poderia estar ajudando pessoas que passaram pelo mesmo problema. Acolher, né? Então, a gente acolhia as pessoas. E sempre nesse formato, muito íntimo com Cristo. E querer entender como que as pessoas viviam com Cristo. Calma aí. Deixa bater. Aí, gente, só para vocês começarem a entender o que, de fato, o Marcão e a Déia faz. Nós temos o nosso grupo, tá? Às quarta-feira. Nós crescemos, somos uma igreja e nos apoiamos muito. Mas, em diversos momentos, eu já tentei trazer o Pepa
para dentro do grupo, tentei trazer outras pessoas, e aquelas pessoas, quando elas conversam comigo no primeiro contato, elas anseiam por aquela intimidade que elas já têm comigo, de alguma forma. Então, a gente passou diversas coisas diretamente com as pessoas. E dá mais trabalho, porque se for um grupo, você reúne num dia e tá tudo bem. Tem 10, você fez. A gente tem 10, é todo dia. É muito pessoal. Então, cada pessoa, até a gente separou aqui, para vocês entenderem um pouquinho aonde que a gente está em contextos. Então, o Pepa, ele, assim, ele é uma pessoa boa, mas não é cristão, não é... Ele vivia a vida, tá? Que é esse aqui, ó, o Pepa. Aí, eu estou embarcando para ir para o Peru, com o Almir, com o Roberto, ele me liga no aeroporto, Marcos, estou entrando em cirurgia, ele estava com câncer e tirou 2/3 do estômago. Eu choro, ele até brinca para cá, que você chora. Eu falei, cara, eu sofro também. Mas depois eu me recomponho, mas eu tô triste, cara. Aí choramos junto, eu e ele, falei, cara, mas eu acho que o momento foi o melhor momento. Porque eu tô indo viajar e eu tô indo encontrar com gente da América Latina inteira, cara. E é só cara top. Que hora! É só cara que hora. E eu coloquei o nome do Pepa lá no Peru, tá? E o Pepa superou o câncer, tentou voltar ao câncer. Aí tem uma história que hoje a gente se vê semanalmente. Ele vem na minha casa, aí eu faço algumas coisas com ele, gravo vídeo, ponho coisa, sirvo um café. Eu mando versículo diário e falo da Bíblia com ele. Tudo de forma muito pessoal, tá? A Priscila, foram 14, estamos para 14 anos juntos estudando a Bíblia. E ela quem é? E a Priscila, ela é uma aluna minha, que eu falo de Deus para ela, e ela fala, Marco, a história é muito bonita, mas legal. Aí eu quase dava meus estômagos, falei, não é possível. O que é história bonita, Priscila? A gente está falando de Jesus em cruz, em preço. Não, Marco, mas não... E aí a Priscila, o que me anima em pessoas como a Priscila, que a gente, se você conhecesse no começo, você fala assim, ó, não vai ter como, gente. É uma pessoa que não... Ela era cética. E foi tão engraçado que era diário, versículo a versículo, aí ela fazia alguma pergunta, aí eu respondia uma pergunta para ela, ela fazia terapia na quinta. Ela começou falando para a terapeuta do que a gente estava conversando. E a terapeuta vinha com uma outra abordagem. E aí ela foi noivar, separou. E aí a Priscila derrubou. A Priscila foi para o fundo do poço. E aí a Priscila, a gente começou a falar, agora, Pri, chegou, agora você entendeu que você já tentou, tal. Aí aquele lance da Andréia, vamos orar, pedir para Deus um marido, pedir para Deus uma pessoa melhor para você, mas a gente precisa dobrar o joelhinho agora e... Porque eu entendo, eu te amo, mas eu sei que a história é bonita, mas ela pode te levar para um outro patamar. E aí, gente, é o que eu falo, foi um negócio assim, é tão pessoal, não é a gente que faz nada. A pessoa, ela toma uma chibatada tão forte, ela sente, que ela começou a perguntar, e agora ela está tão faminta, que ela me faz tanta pergunta, e eu falo, nossa, que bom que você me pergunta, porque eu fiz tanta que eu sei, porque eu era assim. E ela tem, assim, se relacionado com Jesus, e ela, mesmo já estando mais velha, ela fala assim, Marcos, eu entendi a promessa. Então, eu acredito que Deus vai me trazer essa pessoa a qual que a gente está conversando. E ela tem orado, eu falei, você não precisa mais de mim, a gente está junto. E ela tem lido a Bíblia diariamente e me pergunta coisas. Então, eu falei assim, puta, fechou. Né? E aí, esse senhorzinho aqui, ó, 90 anos, eu dou aula para ele, a filha falou, aí eu falei assim, Nel, como que tá a tua vida com Jesus, cara? Vamos trocar uma ideia. Você deve ter muita história boa para eu contar. Eu falei, Marcão, eu sou uma pessoa boa. Eu não vou para o inferno. Eu não fiz mal para ninguém. Aí, gente, a pergunta chega a ser um stand-up, eu e ele conversando, porque
eu abro a escritura, eu passo algum versículo, seu Leonel, e é engraçado que ele é empregado agora, porque a empregada era espírita e sentou do lado para tomar café com a gente, ele toma café antes. E a gente está conversando. E tem sido um tempo tão engraçado, rico, porque eu falei para a Déia, a gente tem procura de pessoas muito mais velhas que a gente. E como que você orienta uma pessoa de 90 anos? Uma pessoa já muito vivida. Aí eu falei, Déia, a Bíblia tem mais de 2000 anos. Não somos nós que trazemos as respostas. Está na Bíblia. Então, seu Leonel, você é criança perto da Bíblia. Vamos achar na Bíblia. E a gente tem... só na Bíblia. Eu não dou conselho que eu acho pessoal. E ele tem, assim... Ele tem aceitado. Então, eu tenho certeza que esse cara, antes de morrer, ele vai dobrar o joelho. Esse vai dobrar. Aí, em paralelo, assim, o que a gente... Essas questões que o Marcos falou dentro do nosso contexto profissional e de vida pessoal, o que a gente entende que é o nosso chamado mesmo é andar intimamente com as pessoas e, através das atitudes de servir, de amar, de acolher, poder ter uma brecha para abrir as escrituras e falar de quem, de fato, a gente acredita que pode salvar a humanidade. E dentro do meu escritório, que tem uma fotinho minha como cliente, e talvez isso meio que já é de praxe, eu chego no escritório todos os dias e peço para Deus me usar como instrumento dele, e todos os dias alguém, em algum momento, a gente abre a Bíblia que fica do lado, eu abro e falo alguma coisa. E assim, e a gente vê que tem acontecido, porque a gente está realmente muito aberto para abrir as escrituras, seja com quem for, dentro do contexto profissional, dentro do contexto pessoal. E aí essa meninada aí em cima são as coleguinhas, a casa aqui vive cheia de meninada, e a gente, com os exemplos de oração, de agradecimento, de amor, né, entre a família, a gente acha que isso também é algo que Deus quer da gente como cristão. Isso aqui. Então, pessoal, ó, eu não tenho como a gente amarrar um estudo sem falar da Bíblia, tá? A nossa história, ela é bonita, mas a gente tem que estar sempre dentro da Bíblia, né? Então, o Aldo fez muito isso comigo. Eu perguntava, ele falava, Marcão, vamos ver o que as Escrituras diz? Ele nunca me deu um conselho pessoal. O Aldo, ele sempre abria e mostrava. Ligo para o Almir. Almir, o que eu... Dentro... Então, assim, o bacana, a gente não tem esse lance de se envergonhar do Evangelho, porque não é uma coisa que... Não é pessoal, não sou eu que estou dizendo. Eu estou buscando nas Escrituras a orientação. E o Espírito fala com as pessoas. Então, assim, a gente meio que... Eu falo, esse lance de rasgar o véu, das coisas conectarem, para a gente faz muito sentido. Tá? Ixi, vai cortar, Roberto. Quem está compartilhando a tela? Marcão, mas nós Sugiro que continuamos você te ouvindo. termine sem a tela, vai firme. Isso. Deixa eu ler para você, eu preciso ler, Roberto. Calma aí, vamos Não, ler. daqui, amor, dá para ver. Aqui, ó. Dá para ver. Deixa eu botar aqui, ó, rapidinho. Só nesse último, ó. Porque quando a gente realmente decidiu estar falando com as pessoas, gente, não é só falando, tá? A gente coloca versículo no status do Instagram, WhatsApp, trabalho, as nossas estagiárias, nossas colaboradoras. Deus abençoou e falou, Marcos, eu perguntei para elas se elas se importavam, elas aceitaram, então todas elas recebem um versículo por dia, a gente tem passado. A minha família toda recebe. Então, eu falo, há 19 anos que a minha mãe vem conhecendo a família da Déia, conhecendo essa jornada, a minha família dando várias cabeçadas, vários problemas familiares. Foi esse ano que a gente conseguiu dar de presente para minha mãe uma Bíblia. Até falei, Almir, vamos orar, porque a minha mãe é muito inteligente. E é difícil eu estar falando, porque ela quer sempre acrescentar. Ela não nega a Bíblia, mas ela acha que dá para conectar algumas coisas fora da Bíblia.
E eu falo, mãe, vamos aprofundar na Bíblia. E após a gente aprofundar, eu acho que é possível a gente estar compreendendo melhor, porque a gente está conversando muito na superfície, tá? E aí, a gente decidiu, de fato, amar as pessoas, tá, gente? Então, o que que é isso? Eu vou dar um exemplo, assim, muito claro para vocês entenderem, tá? Eu sou um espírita, ex-espírita, que fui inserido no meio cristão. Eu não fiz o caminho oposto. A minha família ainda é espírita, tá? Só que a gente tem no coração que se por um orar, pode ser que uma família seja salva. E que Deus falou que o nosso papel é amar eles. Eu não posso repelir, confrontar, julgar. Vocês estão no inferno. Isso é coisa de Satanás. Eu falo, mãe, eu acredito que tinha aquelas coisas em casa. Eu que vi, não foi outra pessoa. Só que não eram espíritos de luz, que nem você me fala. Eram anjos de Satanás, mãe. Eles se fazem bonitos, de boa aparência. Então, as coisas são ditas para minha mãe, porque eu não estou negando aquilo que eu vivi. E a gente decidiu amar eles. E não é goela abaixo que a gente está enfiando no cristianismo. É como a gente está criando as crianças. Então, ela liga, Déia, ora para mim. Então, ora, você imagina, ela usa do recurso do nosso Deus, porque ela sabe que ele existe. Só que ela ainda não consegue liberar o dela. Mas ela fala, como vocês passaram por esse momento? E aí a gente parou de ter aquele problema de ter muito choque, e eu e minha mãe, no caso, tem que estar muito mais próximo, até mesmo com a pandemia, que eu vejo ela semanalmente. E ela tem feito perguntas que não ridicularizam mais, e perguntas bacanas. Ah, Marcos, essa noite aqui, essa semana, tinha algum espírito ruim aqui. Eu falei, mãe, vamos rezar então, vamos mandar esse demônio embora. Ah, mas como que você reza? Eu falei, não, mãe, não tem como eu rezar, só tem uma forma de rezar, mãe. Não inventa outro jeito, não. Vamos pedir para Jesus, não vai entrar aqui, mãe, não tem como entrar aqui. E aí a gente ora. E aí eu oro para ela dormir bem, porque ela acorda assustada, não sei o quê. Então, o nosso papel, até no meu caso, que eu estou em muito contato com muita coisa sobrenatural, assim, coisas ruins, eu não tenho medo. E eu sei quem me protege. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade, essa calma que a gente tem de estar podendo falar com os nossos amigos, com a nossa comunidade, no caso da minha, tem sido muito, muito fértil esse terreno. Então, eu mando versículo, oro, se está muito ruim, a gente socorre, e é aquele negócio, que nem a Mitz fez com a gente está aqui. O que está precisando? A gente está aqui só para te servir. Então, esse lance do servir é para tudo, é abrir a casa, é para passar Natal. Ah, mas vai dar briga. Vamos fazer, gente. Vamos pedir para Deus cuidar do ambiente, vamos largar para trás os nossos problemas, vamos falar um pouco mais de perdão, vamos desamarrar essas nossas amarras. Então, a gente tem muito claro, Gálatas 5,13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, a nossa base é o amor. E Deus é amor. Se qualquer um que falar qualquer coisa diferente disso para mim, vocês me conhecem e vocês sabem que eu vou confrontar, porque eu fui amado, eu estava tudo errado e ele me escolheu. Então, assim, eu não tenho... eu não deveria estar aqui, mas ele me pôs. Então, se ele me perdoou, gente, não há ninguém que fale qualquer coisa que vai... A tua família, amigão, eu estou na frente da minha família. Você está falando comigo. Eu sou um cara de Deus. Então, vamos amar, vamos pedir por eles. Na Bíblia tem que uma casa é salva por um. Você já leu? Então, a gente começa a parar de tacar pedra e abrir a casa. E não depende da gente mais. É eles que têm que dar o próximo passo. Tá? Então, o maior mandamento, né? Todo mundo aqui já sabe, Mateus 22 vai falar, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento.
Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei do profeta. Então, ele foi a referência, ele subiu a régua, ele é o maior e ele veio para servir. Quem somos nós para achar que devemos ser servidos? Então, a gente só está aqui para servir. A única pessoa que está acima é Jesus Cristo. Então, que nós possamos, quem estiver com contato com pessoas diferentes do grupo, não desanima e sempre fale com as pessoas com amor. Porque é difícil também para quem é de fora conectar os pontos, entender esse amor, entender que foi de graça, que está tudo pago, que você não precisa fazer nada. Para o homem é muito difícil. Então, assim, para aqueles que estão em contato, simplesmente ama de forma incondicional, porque eu tenho certeza que Deus vai estar honrando. Porque a pessoa fala assim, como essa pessoa me ama, sendo tão diferente de mim. E ela vai perceber no seu testemunho de vida aquilo que falta na vida dela, que foi o que aconteceu comigo. Foi através dos homens de Ribeirão Preto, meu sogro, Oscar, o Mal estava aqui, Sebastiano, Toninho Capua. Esses caras, eles estão juntos até hoje. É uma amizade que não acabou. Eles são muito firmes em Deus e não precisam te citar um versículo. Mas a conduta deles descreve todos os versículos que a gente conhece. Então, é muito importante a todos os anciãos, o pessoal mais velho, estar sempre próximo dos mais novos. Porque a gente, mesmo que não estamos juntos, a gente está observando a todo momento. E a gente se espelha em vocês. Então, era mais isso que ele está dizendo para vocês. E agradecer a paciência de todo mundo que teve com a gente nessa caminhada. Nesse monte de coisa que nós contamos. Ó, tá bom, né, Roberto? 51, ó, tô cronometrando, ó. Parei. Fechar a tela. Aqui. Aí. Stop share. Foi. Muito bom, Marcão. Muito bom demais, cara. Legal, ideia. Obrigada. Muito legal mesmo. Muito bom. Sempre espontâneo e verdadeiro, como vocês sempre são, né? E aí, gente, se alguém quer agora fazer alguma pergunta, né? Eu quero. Por favor. Eu posso fazer? Claro. Eu tenho duas perguntas. Uma é, qual é a atividade profissional de vocês, né? Essa é a primeira. E outra, ancião é a partir de que idade? Como? Ancião a partir de que idade? Ancião a partir de que idade? 40 anos. Boa pergunta essa. Ó, eu sou arquiteta e uma educador físico. E o ancião você já é, meu Rodimar? Pode ter certeza disso, já faz tempo. Do jeito que ele é lesionado, ele já é. Qualidade de velho. Eu sou cansado. Gente, Dulce, Oi, cunhada Dulce. do Aldo. Eu estou com máscara porque tem bastante gente aqui. Dulce! Oi. Nossa querida Dulce! Olha que medo de quebrar o apartamento dela, Jesus amado. Credo! O que é isso? Era tudo tão lindo. Ah, Você recebeu a gente tão bem, com tanto carinho. imagina. Eu fiquei agora pensando as coisas que eu disse para vocês, que a cara acabou ficando pesado para vocês, ó, uma coisa, recomendação que eu dei. Não, Mas ninguém eu tomou. quero- Foi uma delícia. Mas eu quero dizer para vocês que eu amei. Achei que vocês foram super espontâneos, sabe? Foi impressionante ouvi-los e eu conheci vocês tão rapidamente que agora eu fiquei íntima de vocês. Que delícia, Dulce. Muito obrigada. Amei ouvir vocês, tá? Obrigada. Ó, Araci vai falar. Oh, você! Que saudade, Araci! Querida, que saudade de você. Ah, meu amigo!
Tudo bom? Gostamos muito do que vocês falaram, foi muito espontâneo. Que delícia, Aracira. Um beijo. Estamos Olha morrendo de quanta gente tem saudade. aqui. Ó. Essa é minha cunhada, Oi, essa é a nossa amisante Roseli, tudo e essa aqui é bem? uma amiga que eu comecei a ler a Bíblia com ela. Amém! Bem-vinda! Mas gostei muito. Que Amei bom. a apresentação de vocês. Tá, agora, gente, vocês Bom. podem atender outras pessoas. Um beijo bem grande, que Deus continue Pra você abençoando. também. Beijo, Dulce. Um beijo. Tchau. Eu queria dar um depoimento aqui. Vamos lá. Aracira. Então, eu, assim, me identifiquei muito com tudo que vocês disseram, principalmente o Marcos, porque eu não era cristã. Eu, assim, quando era criança, lia a Bíblia. Até hoje eu estava, assim, conversando com a Dulce e contando para ela como é que foi a minha trajetória, né? E eu fui convertida por causa do meu filho, que é Marco também. Olá, que linda. Tá? E, assim, eu vi a transformação dele e eu sempre busquei alguma coisa, mas nunca encontrei. E eu tinha um preconceito grande, assim, com relação à igreja, de ir na igreja. E então, o dia que ele falou para mim que tinha se tornado cristão, eu levei um choque, primeiro, né? Mas depois eu vi a mudança dele. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa que eu não estou sabendo aqui, né? Vou ver, porque na minha família tinha espírita, tinha Rosa Cruz, tinha católico, tinha tudo que era coisa, né? E nada assim me satisfazia. Então, e aí eu comecei a estudar a Bíblia com ele. E a Karina, filha da Dulce, eu já conhecia há muitos anos. Conhecia a Dulce, conhecia a Araci, todo mundo orando por mim. E pela família fazia 500 anos. E eu nunca fiquei sabendo disso. Olha, até que depois de 10 anos, não sei quanto, eu pedi para a Karina se podia estudar com ela. E estou estudando até hoje. que delícia. Muito Então, bom. assim, né, o que você falou, Marcos, é muito animador, sabe? Porque, com certeza, é Deus que vai na frente, né? Não é, Sempre. não é nenhum, nem... Nem outro. Então, isso Muito é muito bom. animador, viu? Bom saber. Bom saber mesmo. Fiquei muito feliz de escutar esse relato aí, tá? Que bom. Abraço. Um E tô abraço. conhecendo muitos agora aqui. Delícia. Eu vou pedir licença para falar. Eu sou Glaucia, estou aqui em Istambul, na Turquia. Oi, Gláucia. Oi. Eu sou dos navegadores, eu comecei com Maria Vilásio, Recife, né? Isso vai fazer quase 30 anos. Olha. E foi muito importante ouvir vocês, porque eu moro num país muçulmano, né? E eu tenho tanta sede de servir. Mari sabe, Mari está aí com Eve. Eu estou sempre cozinhando para o meu prédio, eu estou sempre levando uma coisa para o vizinho, um pão, uma coisa. E eu anotei, porque eu acho que eu me esqueci de como que foi comigo, com Mari e Eve, quando eu comecei, sabe? E me inspirou tanto, sabe? Porque eu tenho tanta sede de servir e vocês falando assim do mundo que vocês vivem, né? De amar, sem questionar. Meu marido é muçulmano, né? E a gente está aqui no meio do Ramazã, né? E eu tenho feito todas as noites, ele faz o jejum o dia inteiro, né? Ele come às 4 da manhã, depois ele só vai comer de novo às 7. E eu tenho feito todo o processo por ele, por amor a ele, sem questionar, né? E eu vejo assim que existe a resposta de Deus, né? Que o nosso papel é amar, é servir e não questionar, né? Então, eu queria dizer muito obrigada pelas palavras de vocês
Que bom, Espírito Santo Posso aí. ó, tocando. Muito bom, fica firme, hein? Ô, Glauci, é bastante bacana, porque quando você tira das tuas costas o peso, que não é você que vai resolver esse problema, é um fardo. Você fala assim, ó, eu tenho que conseguir. Não, você não vai conseguir. Você não consegue. E se não for por você, outra pessoa vai apresentar Jesus para ele. E é assim, é através da tua oração e de alguma forma ele vai ser atingido. E ações, né? E a sua ação é essa, você está a serviço dele. Você não está negando a sua fé, né? Você não está se voltando contra, mas você também não está... você está mostrando para ele assim, o respeito que você tem por ele, você está com ele em outro país, totalmente fora, só que você serve a um Deus. E ele tem ciência de quem é esse Quando a Deus. gente estava nos Estados Unidos, quando a gente se casou, ele fez doutorado na Universidade de Maryland e a gente frequentou muito tempo os navegadores lá com Fabi, Chad, e a gente ia na igreja. Os meus filhos nasceram, eu tenho gêmeos de 8 anos e a gente levou para a igreja. Meus filhos fazem estudo bíblico comigo todas as noites. Ele não tem objeção nenhuma que eu fale de Jesus. A gente ora. Quando eu oro com ele, eu sempre oro para o Criador, porque nisso a gente concorda, que só existe um Deus, e que é o Deus o Criador. Então, a nossa oração é para o Criador, sabe? E a minha luta também aqui é porque não tem igreja. As igrejas que tem são muito escondidinhas, e é uma coisa assim, muito que, como vocês falaram, não combina comigo, sabe? Eu sofro. Mária é testemunha, a gente tem estudo bíblico toda semana, e eu sofro porque eu não consigo aceitar as coisas da igreja. Claro que cada um tem o seu approach, não quero julgar ninguém, mas, sabe, é difícil. Você não faz sentido. Então, eu vejo assim que é isso que eu preciso fazer. Essas perguntas que eu não me lembrava. Me fala, como é que é o teu relacionamento com Deus? Como é que é Deus na tua vida? Não precisa eu tentar levar o meu Deus para ele. É só você abrir a conversa, né? E noto, estou aqui, ó, caderninho, ó, anotei tudo. Ai, meu Deus! Obrigada. E às vezes a gente a gente esquece. Eu não tenho nada a ver para a área de humanos, a minha situação é muito exata, mas eu ouvi alguém dizer de terapia que eles perguntam fazendo... Não, eles respondem fazendo pergunta. Eu falei, gente, é muito inteligente isso, né? Por que eu tenho muito respeito por todo o processo do Islã, sabe? As pessoas me mandam mensagem no Instagram, poxa vida, como é o seu casamento? Como funciona na sua casa? Então, eu recebo perguntas de muçulmanos curiosos como é o meu relacionamento, porque se você ver o meu Instagram, eu falo de Jesus e eu mostro que eu estou celebrando em respeito ao meu marido, sabe? Então, as pessoas não entendem, e me mandam perguntas. Então, mas isso é uma atitude, uma ação que inspira. E eu falo que muitas vezes, quando a gente mostra a verdade e inspira, as pessoas começam a ver valor realmente naquilo. Falam, opa, pera lá, não é a pessoa, é Deus fazendo, né? E outra coisa que vocês falaram muito importante é como a gente vive. É muito mais do que o que a gente prega. São as nossas atitudes, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus vizinhos, né? Já falei demais. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Vocês sabem, Oi, Heloísa de... Oi. Louveira. Tudo bem, Heloísa? Tudo. Vocês estão me fazendo pensar, eu também estou há muitos anos caminhando com os navegadores e vocês me fizeram pensar uma coisa assim, que eu sempre tive um certo medo de não ter feito o meu pai entender. Eu lembro que na minha conversão, pelo menos na minha consciência de conversão, eu quebrei um pau danado com meu pai, por causa do fato do espiritismo, né? Porque meu pai era espírita, negro. Ele dizia que para o negro não sobrava muita coisa a não ser espírita, que era isso que se esperava dele. E eu lembro que eu quebrei um pau muito grande, e aí eu contei isso para o Aldo, né? E aí ele disse assim para mim, não serão agora, essa senhora terminou de falar as palavras que eu ouvi do Aldo. Ele falou, não serão as palavras que irão converter teu pai,
será a tua atitude como cristão. É o seu jeito de ser, o seu jeito de respeitar quem ele é, e toda uma crença que vem de família é que vai aproximá-lo de quem do verdadeiro Deus. Então, eu não sei se o meu pai se converteu no final da vida, realmente eu nunca consegui, mas isso me trouxe para o resto da vida. E eu acho que quando a gente tem uma família assim tão estranha, né, de uma miscigenaria, uma misturamba total, a gente sempre tem se sente o responsável pela conversão deles. E a gente tem que ficar tranquilo em Cristo, né? É Deus quem faz, não é você. O teu papel é isso que você está. Então, é muito bonito ver eu faço parte do grupo dos anciões, né? Então, é muito bonito ver essa nova geração com a consciência que há 40 anos atrás eu não tive, de entender que a gente tem que amá-los e eles têm que ver a Deus, né? Eles têm que conhecer a Deus através do amor que a gente tem por eles. Parabéns, eu acho isso muito reconfortante para o coração da gente. Obrigada, obrigado. Obrigada mesmo. Delícia. Bom, gente, tem mais alguém? Roberto, você pode... Ô, Mir, Oi, eu queria falar uma coisa do isso aqui, tudo bem? por favor, vai lá, Rogério. Não, bloqueia ele, amigo, corta isso. Ô, Marcão, eu só queria entender uma coisa, cara. Você orou pro Almir vir para Ribeirão? Orei, cara. É isso. A Bem orou por mim, orei pelo Almir. É o serviço, uai. Tá bom. Depois nós vamos ter que conversar mais sobre isso. Você não participou dessa reunião, eu orei, cara. Você acredita? Eu pedi pelo Almir. Só que na hora que ele chegou a primeira vez na minha casa com a meia do Palmeiras, eu me arrependi. Nossa. Tá bom. Mas aí eu servi. Aí eu fui servir o Almir, que eu falei, fazer o quê? Tem que amar, né? Ô, Roberto, encerra essa reunião aí, Roberto. Virou palhaçada. Ô, Marcão, Deia, mas eu só queria comentar que para nós, eu digo por mim e para a Adri, é realmente uma alegria ter vocês dois com a gente no caminhar, a gente fazer parte do finalzinho aí da história que vocês contaram, né? Esse caminhar e vocês ao nosso lado, né? Nessa luta, entre aspas, cotidiana, de servir, de caminhar com Jesus. Então, para nós é realmente uma alegria, é uma inspiração, é um apoio ter vocês com a gente. Então, realmente, um beijo para vocês dois. Foi muito legal ver vocês aqui. Nem toda a história eu conhecia no detalhe, foi muito bom. E é uma alegria mesmo, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Isso. Obrigado, Dri. Vocês são nossos amores. Ô, Marcão, ideia. Só quero reafirmar aqui a minha fala. Matéria dada, matéria estudada. Vejo que vocês estão estudando o que a gente conversou, hein, cara? Valeu, Mal! Maurício, estou tudo, Maurício! Eu sou Antônio. Tá tudo escuro aqui. Aí. Eu sou Antônio, o filho da Dulce. Né? Oi, Antônio! Oi! Tudo bem? Tudo bom? E o tio Aldo aí, a gente faz uns estudos, eu e o tio Aldo aí tivemos aí, na minha juventude, né? Eu ainda sou jovem, né? Não me sinto... Na minha juventude, aí tivemos aí vários estudos com o Almir, ele ia na nossa casa direto, quando ele fizemos uma transição pacífica do tio Aldo para o Almir, depois o Almir foi embora, abandonou a gente, voltamos para o tio Aldo e assim por diante. Nós oramos por isso, não para isso, mas a gente teve culpa nisso, hein, ó. Mas eu queria dizer, eu estava muito curioso por causa disso, porque o meu caminho foi ligeiramente inverso, assim, se eu fosse pensar numa forma de analisar a história, achei muito interessante, porque eu cresci com isso em casa, né? Imagina, eu sou o caçula da família, né? Da mãe é a mais nova e eu sou o mais novo da mãe. Então, quando eu vi, eu já estava inserido nesse meio que, né? E na época, quando as pessoas... E aí tinha aquela questão de
isso é errado, aquilo é errado, né? Isso não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser espírita, porque espírita vai para o inferno, porque não sei o que, aquela coisa. E a gente ficava sempre querendo convencer as pessoas, né? De que aquilo ali não, meu Deus, para onde é que estás indo? E aí eu pegava e chamava algumas pessoas para almoçar com o tio Aldo e dizia assim, agora vamos convencer, né? Agora vamos chegar lá. Lá em casa. Vamos resolver essa... Formado. Vamos resolver esse jogo. E aí eu levava para o almoço lá, e aí o tio Aldo não falava nada. Ele ficava quieto, eu ficava indignado, eu disse, pô, não acredito que eu vim aqui, e aí ficava eu me degladiando com a pessoa. E, na verdade, eu acho que a minha maturidade, porque aí a gente começa... Eu sou fã de xadrez, né? Eu acho que a vida Deus vai mexendo no tabuleiro para ir conduzindo a gente para determinadas situações, né? Eu digo assim, a vida é um rio, você não tem como evitar que ele corra aquele percurso. Você tem que remar de vez em quando para ser desviado de uma pedra ou outra, né? Mas eu acho que você tem que seguir naquela jornada. E aprendendo a aceitar essa situação de maturidade, assim, eu comecei a perceber que a gente não pode querer aplicar aos outros as nossas convicções, porque as nossas convicções, elas podem ser baseadas em premissas muito erradas, mas que levam a gente a justiças erradas também. O mundo é muito diverso, e se Deus permite que a gente tenha toda essa pluralidade de coisas, é porque Ele tem um propósito também, né? Então, a gente tem que se deixar levar. E eu fiquei muito curioso com essa trajetória, porque aí, ao passo que partiu do espiritismo, do medianismo para, né, da mediunidade, até falhou. Acho que é isso mesmo. Mediunidade. Para o cristianismo, eu fui do lado inverso de começar a questionar, de assim, pô, mas por que a gente fica, né, nessa pegada de ficar excludente de escolhas de vida, de dificuldades, da lambança que a humanidade fez mesmo também, né, por causa do pecado, aquela coisa toda. E até fiquei curioso, eu disse, pô, o que aconteceu ali que foi a desgraça na tua vida, né, Marcos, ali, que tu falasse, deu um tribufu ali, né, que tu deixasse assim, en passant, na história, mas e aí, dali em diante, tu parasse de ter essas experiências com espíritos, essa coisa assim, ela parou de acontecer na tua vida? Antônio, só para você ter uma ideia, essa semana um amigo me ligou lá do meu bairro onde eu cresci, e ele falou, ele sabe que eu era espírita, tudo, né? E ele falou, João de Pé, eu me separei da segunda mulher, tal. Aí ele me relatou que a segunda mulher tinha feito uma macumba para ele largar da mulher, uma macumba de 10 anos. Não, tô te falando o que ele falou. E aí deu 10 anos, ele separou dessa segunda mulher, e ela estava aplicando uma macumba para ele agora acabar com a vida dele. E ele tem uma filha com essa mulher. E esse cara, eu sempre mandava versículo para ele, aí ele começou a me rebater uns negócios de um pastor de oração. Aí eu achei curioso, né? Aí ele mandou, como você tá? Eu falei, quer conversar, né? Eu falei, tô bem, né? E aí, vamos... Aí conversamos. Aí ele me relatou, aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer o seguinte. Aí é o que eu faço, tá? Eu vou para dentro das escrituras, volto para a escritura, e aí eu já mandei para ele o versículo, assim, de imediato, 3 da tarde. Falei, a maldição, são como pássaros, ela não consegue pousar sobre o cristão. Falei, não sei porque você está tão apavorada hoje. Se você dobrou o joelho e acredita em Jesus, não tem como pegar em você. Antes, sim, porque nós crescemos sem nenhuma religião. Então, o espiritismo estava inserido, mas ninguém falava, era rua. A gente vivia na rua. Então, preto velho, terreiro, era muito comum para a gente. Não dá medo na gente. Só que a gente entende que aquilo não eram coisas para a gente de Deus. E eu acredito que realmente acontecem coisas. E aí, o que eu estimulei ele, eu falei, caramba, é o seguinte, que nem assim, você tem essa necessidade de querer estudar, de entender a lambança que aconteceu com o mundo, né? O que acontece? A gente não entende a escritura 100%. Então, começa a nadar para o fundo, começa a cavar na escritura, porque está na escritura. Então, assim, quando a gente começa a se aprofundar,
aquelas dúvidas que as outras religiões nos saciam, como espiritismo, o lance da espiritualidade, multidimensional, você vai perceber que diversas coisas eles tiraram da Bíblia, conceitos bíblicos. E aí você fala, por que eu estou buscando algo em outro lugar, sendo que eu tenho a Bíblia na minha mão? Então, eu tenho, assim, tentado, até o Issa sabe, assim, eu sou muito curioso, só que eu não estudo outros, eu só estudo a Bíblia, e eu estou estudando de verdade. E eu sei que o Espírito Santo, ele vai colocando coisinhas na minha cabeça que parece que vai ser a próxima pergunta que eu vou ouvir na rua. Ah, Marcos, mas isso. Aí, essa semana, uma moça, vamos mandar energia no Instagram, padrinho de casamento. Falei, puta, meu, o que eu vou falar para essa menina? E eu amo a família dela, sou padrinho dela. Aí eu falei, vamos falar o seguinte, eu entendo de universo, desses negócios cósmicos que você está dizendo. Vamos ler lá em Apocalipse. O céu vai se recolher, a estrela vai cair, vai ter um abalo cósmico. Então, o que você está falando, eu entendo que existe. Mas eu acho que a gente tem uma urgência tão grande de levar o evangelho que eu não tenho tempo para ficar pensando no Apocalipse e no como eu fui criado, não fui criado, sabe? Porque é muita vaidade do homem querer o conhecimento. Então, ele fica cavando para trás, sendo que a gente tem a vida para frente. E hoje a gente percebe que as pessoas estão carecendo de amor, de contato humano, dessa comunhão. Então, assim, são escolhas. Se você escolhe fazer uma coisa, não dá para você fazer outra. O tempo ele é limitante. Então, eu procurei, eu tenho capacidade de entender? Beleza, talvez. Mas eu não tenho mais energia, porque eu não consigo fazer as duas coisas. Então, eu meio que joguei de lado. Então, assim, eu tenho, de fato, eu me apaixonei, assim, eu sou apaixonado por Jesus. E se você quer falar de super-herói, vamos falar de Jesus. Porque se você vê a história, o que ele fez, não tem como o que o homem criou ser superior. Desde em quadrinhos a qualquer tipo de história. Então, eu meio que tô assim, eu falo até a papadeia, eu tô fechado com ele, eu vou só falar dele. Porque, assim, o que ele fez na minha vida, ele me preencheu. E eu não consegui com o espiritismo, não consegui com nada. Eu fiz tudo que você imaginar de alternativo, desde tratamentos, e eu não senti o que eu sinto hoje. Entendeu? Então, assim, eu meio que sou assim, eu me sinto privilegiado porque eu experimentei o oposto. Então, eu conheci o outro. Às vezes, no teu caso, é uma curiosidade que você estava do lado de cá e você fica vendo coisas e são muito coisas atraentes. Porque responde algumas coisas, mas são coisas muito supérfluas. Que na hora que você, de fato, for aprofundar, elas não conectam. Não, veja, e eles não conseguem nos explicar. Talvez eu tenha até me expressado mal, porque eu não estou me abrindo para outras questões. Não, estou falando assim, que você vê a outra religião, entendeu? Mas, na verdade, eu me abro no sentido de recepcionar, né? No sentido de receber as pessoas e poder debater e se aprofundar, porque eu acho que é a troca de conhecimentos que permite que a gente consiga dar uma condução. Antônio, mas é essa que é a chave. As pessoas, elas gostam de falar. Então, assim, você nem precisa falar. Esse lance, me conta como que é a tua vida com Deus. Você realmente é feliz? Sabe falar umas perguntas para deixar a pessoa pensando. E que você sabe que é o Espírito que preenche. E às vezes ela vai te falar alguma coisa, mas elas ficam pensando depois. E aí o Espírito vai percebendo. E a sua vida vai mostrar para ela assim, ó, puta, aquele cara passa as mesmas dificuldades que a gente e ele não reage da forma que a gente reage. Então, acho que esse negócio do perfume, do ser agradável aos olhos do quem é de fora, é a vida que a gente leva, que a gente passa muita dificuldade. Mas a forma que a gente passa a dificuldade, eu acho que é o maior reflexo para as pessoas falar, vem, porque elas falam assim, ó, eu não sei como vocês conseguem, porque eu já abandonei, que as outras não conseguem. E eu sou muito aberto, eu só estou em contato com outras religiões, igual você falou aí, eu sou muito aberto. Eu falo assim, ó, eu só termino assim, ó, você me desculpa, só não faz sentido para mim o que você está me dizendo. Te respeito, mas agora eu quero te falar um pouquinho do meu relacionamento com Jesus. E aí eu abro. Aí é a minha vida, não é a dela, é a minha vida, o que foi na minha. E aí é o que eu falei, o Espírito, ele faz de uma forma que as pessoas dobram o joelho, falam assim, ó, você fala assim, não é possível, e vai acontecer. E não é que você forçou, você só contou, ela te contou a dela, você conta como que é a sua vida,
E como você é privilegiado de ter Jesus na tua vida, que eles vão querer. O ser humano, ele é atraído por isso. E aí ele vai querer saber também um pouco mais disso daí. E nunca vai para o inferno, não sei o quê. Mas nunca. Porque a gente não veio para julgar ele. Se o pai se alegra com a ovelha perdida, quem somos nós? Vamos... Porque senão a gente vira filho pródigo. Você não merece. Eu tô com o pai. Depois não esquece. Vamos tentar falar assim, ó, mais um para o nosso lado. É mais um para o nosso lado. E trazer para Jesus. Entendeu? Eu acho que a grande sacada... Eu tive até falando outro dia, porque a gente teve era praticamente um tio nosso que faleceu por conta da Covid aí, né? E ele era da logosofia e coisa e tal. E aí a gente tava conversando e a gente, assim, a gente não sabe como é que Deus vai falar com o coração da pessoa, porque ele estava em coma, mas se Deus fala nos sonhos, por que ele não pode falar com a pessoa em coma e salvar a pessoa? Né? Então, o nosso conhecimento é limitado e as nossas convicções estão baseadas nas nossas certezas das coisas materiais que estão ao nosso alcance, né? Do nosso conhecimento que a gente amealhou aí durante a vida, né? E eu acho que a gente, como eu falei, é lapidado, porque é aquela história do conhece-te a ti mesmo, né? A primeira situação, ali, os principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas como é que você vai amar o próximo se você nem se ama porque você não se conhece? Então, você tem que saber que você tem a doença para buscar o tratamento e aí você vai compreender as outras pessoas e as divergências que as outras pessoas têm, né? Eu acho que, para mim, isso fala muito, né, na interpretação daquilo que eu acho que tem para passar para elas, né? Muito bem isso mesmo. Mas é isso, gente. Valeu. Obrigada, foi muito bom. Quem sabe a gente uma hora marca uma live aí para trocar mais uma ideia. Precisa. Vamos, bora. Estamos aqui, a hora que você quiser. Eu deixei o e-mail lá na apresentação, que aí a gente pode combinar. Beleza. Antônio, gostei de te conhecer. Não te conhecia. Só a Karina que fala muito de você. Ah, então. Conhece a minha esposa, né? A Wink. Conheço também. Um abraço. Estava aqui até agora há pouco e disse, que saudade da Coracia. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, estamos aí com a hora bem avançada, né? Se alguém quiser sair, se alguém quiser ficar aí, Roberto que controla o tempo aí, mas ótimo, foi uma maravilha mesmo. A participação de todos, uma alegria grande. Uma boa noite de sábado, um bom domingo para todos, hein? Deus abençoe bastante. Valeu, Marcão. Foi muito legal, Déia. Valeu, Almir. Obrigada, gente, pela paciência aí. A gente vai buscar as meninas também.